Olá, vamos para a parte 3 do nosso documentário sobre a democracia no Brasil. São um total de 6 documentários, nós já falamos sobre a democracia no período imperial e falamos sobre a democracia na República Velha. O período seguinte é o período varguista, que vai de 1930 a 1945. Mas esse é um período de ditadura. Esse é um período onde Vargas se proclama, como ditador no Brasil, como seu governante, como seu presidente, como vocês queiram chamar, durante 15 anos. Ele dá um golpe nele mesmo em 1937, que as eleições deveriam ocorrer em 38, ele dá um golpe, chama de Estado Novo e vai até 1945. Então, como falar em democracia se o país passa por um governante máximo, que fica 15 anos no poder? E não somente isso, Vargas nomeia interventores nos estados, ou seja, restringe também a capacidade da população eleger seus representantes localmente. Então, que democracia a gente pode ter nesse período? Mas como o Brasil sempre é um país de contrastes, a gente pode falar assim em democracia, porque algo muito importante ocorre no governo varguista em termos de democracia. Lembra que até agora nós estamos falando no aspecto político da democracia, ainda existe o aspecto social, mas no aspecto político, já desde os anos 20, as mulheres vinham se mobilizando para poderem exercer o direito de voto e o direito de candidatura. Em 1932, a nova lei eleitoral, ela coloca então a possibilidade das mulheres também participarem da política. Bem verdade, que é a Constituição de 34 que coloca o voto feminino como facultativo, e só bem depois, cerca de 30 anos depois, é que nós vamos ter efetivamente a universalidade, em termos de política. Mas já existia uma lei que as mulheres agora que quisessem votar já poderiam fazê-lo. O problema é que no período varguista nem sempre houve eleições para que as mulheres pudessem exercer o seu voto. De toda forma, é uma conquista importantíssima, embora ela faça vergonha ao Brasil, ou seja, nós ainda não temos 100 anos da lei que instituiu a participação política feminina no Brasil. Então, devemos nos orgulhar disso, mas ao mesmo tempo devemos pensar que demoramos muito para fazer isso. Bem, isso seria então em termos de democracia política, do aspecto político da democracia. Mas no aspecto socioeconômico, que nós viemos discutindo isso também a cada vídeo que a gente comenta, Vargas também introduz transformações importantes para a história brasileira neste sentido. Uma delas é a questão das leis trabalhistas, as proteções, as garantias ao trabalhador. Esse eu considero um dos grandes feitos da história brasileira, embora também tenha vindo, depois de 40 anos de república dominada por cafeicultores, tenha vindo com atraso, mas veio. Obviamente que a legislação também deve sempre ser criticada, mas é preferível ter uma legislação, ainda que você possa tecer aí as suas críticas, do que não ter. Então eu considero que há um grande avanço na questão socioeconômica da democracia, o reconhecimento da classe trabalhadora, também com as iniciativas de rompimento com o Brasil agrícola, ou seja, um Brasil mais industrial, mais urbanizado, mais moderno, se é que se pode ser um pouquinho ousado e falar isso também vai contribuir para a melhoria de vida dos brasileiros, ainda que bastante desigual. Isso não é uma política que vai fazer isso de forma universal. A educação ainda não tem avanços significativos nesse período, ela não partiu para a sua universalização, então ainda há muita coisa a ser feita nesse Brasil varguista, mas eu diria que, considerando o voto feminino no aspecto político e considerando a consolidação das leis do trabalho no aspecto socioeconômico, você falar isso de um período de 15 anos de ditadura, você ainda tem algum saldo que o país pode aproveitar, que pode melhorar, aprimorar para os períodos subsequentes.
É isso aí. Boa vida a todos e vamos daqui a pouco para o Democracia Parte 4, quando a gente vai falar do Brasil da redemocratização.